Sabe aquele momento em que sua filha resolve se levantar no próprio casamento e te assar na frente de 200 convidados? Pois é, aconteceu comigo. E o que rolou depois? Digamos que a sala passou de risadinhas tímidas para um silêncio constrangedor em menos de meio minuto. O salão era digno de novela, lustres de cristal, arranjos de flores que deviam custar o preço de um carro usado. Todo mundo vestido como se fosse para a festa do Oscar. Minha filha, Raíssa, estava deslumbrante no vestido branco. Parecia saída de uma revista de noivas. Eu, claro, estava orgulhosa de vê-la casar com o tal amor da vida dela, o Tiago Nogueira. A recepção estava fluindo perfeitamente até que Raíssa pegou o microfone. Imaginei um discurso fofo de agradecimento, talvez umas lágrimas de emoção. Só que não. Ela deu aquele sorrisinho maroto e disparou. Quero falar um pouco sobre a minha mãe. Ela anda passando pelo que eu chamaria de uma crise da terceira idade. A sala riu baixinho. E aí ela ainda fez aspas com os dedinhos. Aos 60 anos, segundo minha filha, ela decidiu que queria construir um império. O riso aumentou. Eu, sentada na mesa, sorria por fora e morria por dentro, enquanto 200 pessoas gargalhavam da minha suposta crise de meia-idade. O que ninguém ali sabia, nem a própria Raíssa, é que a tal mãezinha doidona estava muito mais poderosa do que parecia. E eu só percebi que a vingança estava servida quando o chefe do Tiago, o senhor Roberto Andrade, quase engasgou com champanhe, levantou-se, me encarou em choque e soltou 5 palavrinhas que mudaram tudo. Mas calma, para entender como o casamento da minha filha virou o palco da vingança mais saborosa da minha vida, preciso voltar 2 anos. 2 anos antes, eu ainda era a Wanda Moreira, recém-divorciada, com 60 anos nas costas e um baita vazio no peito. Depois de 3 décadas como gerente de escritório, fui convidada a me retirar, quando a empresa passou por aquela famosa reestruturação, que traduzindo para o português claro, significa trocar funcionário experiente por novinho mais barato. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sozinha. Raíssa, na época com 32 anos, já morava com o noivo, Tiago. Meu ex-marido, claro, tinha se casado com uma mocinha 15 anos mais jovem, porque, aparentemente, homem em crise acha que a solução é trocar a esposa por uma versão 2.0. E eu fiquei lá, no meu apartamento pequeno, encarando o teto e pensando: tá, e agora? O que eu faço com o resto da vida? É nessa hora que você descobre que, aos 60, desempregada, tem basicamente 2 opções: aceitar que seus melhores anos ficaram para trás ou acreditar que toda a experiência acumulada pode sim render frutos. Eu escolhi a segunda. Abri a Moreira Consultoria e Investimentos, ajudando pequenas empresas a organizar processos e melhorar resultados. Não tinha nada de glamuroso, mas era um trabalho sério, aproveitando o que aprendi em 3 décadas de escritório. E, pasmem, deu certo. O problema? Ninguém da família me levava a sério. Raíssa revirava os olhos sempre que eu comentava sobre um cliente novo. Mãe, você tem 60 anos, não 23. Age de acordo com a sua idade, né? Tiago era ainda pior, me explicando conceitos básicos de negócios como se eu fosse uma criança brincando de casinha de escritório. Até minha irmã opinava nos jantares de família. Wanda, você perdeu a hora. Melhor aceitar e arrumar algo estável. Até os amigos vinham com aquele tom condescendente. Ai, que bonitinha, tá tentando empreender. Mas a real é que eu estava indo melhor do que nunca. Meus contratos cresciam, os clientes prosperavam e eu ganhava mais reais do que em toda a minha vida de gerente. Só que cada vez que eu tentava compartilhar minhas vitórias, a família reagia como se eu tivesse aprendido a andar de bicicleta sem rodinha. E o pior, Raíssa estava planejando o casamento justamente nessa época. Ela deixou bem claro que não queria que eu falasse da minha empresa para os colegas do Tiago. Por favor, mãe, não me embaranhe. Se perguntarem, diz que está desempregada, pronto. E eu calei a boca, porque queria o dia dela perfeito.
Só que enquanto eu ajudava a pagar metade do casamento, em silêncio, percebi algo doloroso. Minha própria filha não só não me apoiava, como tinha vergonha de mim. No grande dia, o cenário era de novela das 8, o salão iluminado, janelas enormes com vista para o jardim, tudo impecável. Eu mesma banquei uma boa parte da festa, mas ela acreditava que o dinheiro vinha do divórcio, não da minha empresa que prosperava. Me arrumei com cuidado, elegante, mas discreta, não queria nem sombra de competição com a noiva. Raíssa, no ensaio, ainda me pediu: "Só se mistura, mãe. O chefe do Tiago, o senhor Roberto Andrade, vai estar lá com a esposa, além de um monte de gente da empresa dele, a Tecnologia Paulista. É tudo empresário sério, não vai falar dos seus projetinhos, por favor." Projetinhos. Engoli seco. A cerimônia foi linda. Raíssa parecia uma princesa, Tiago parecia realmente feliz e eu chorei de emoção. Durante o coquetel, fiquei no meu canto, conversando com alguns parentes e evitando o pessoal da empresa. Eles falavam sobre mercado, estratégias e aquisições recentes. E, sinceramente, eu sabia mais sobre aquele setor do que muitos deles. Mas fiquei quieta, sorrindo educadamente como a mãe da noiva. Então, veio o jantar. A dama de honra, Amanda Soares, começou o discurso doce, elogiando a amizade com a Raíssa, até que mudou de tom. "Agora preciso falar da mãe da noiva", disse, sorrindo. A sala riu. Eu já senti meu estômago revirar. "Dona Wanda anda passando por uma crise de fim de vida, digamos assim." Risadas ecoaram pelo salão. "Aos 60, ela resolveu construir um império", completou, fazendo aspas com os dedos. "A gente fala para ela agir de acordo com a idade, mas não adianta. Ela insiste em competir com gente com metade da idade nos negócios." Mais gargalhadas. "Mas pelo menos ela não fica só cuidando do jardim como as mães normais da idade dela, né?" E a sala veio abaixo em risos, 200 pessoas às minhas custas. Eu sorria, mas minhas bochechas queimavam. A cereja do bolo foi ver Raíssa rindo também, achando tudo o normal. Quando Amanda terminou sob aplausos, Raíssa pegou o microfone. Pensei, pronto, agora ela vai equilibrar, dizer algo bom. Ledo engano. Sim, minha mãe definitivamente tem vivido uma aventura ultimamente. Ela insiste que está construindo um império, mas a gente tenta fazê-la entender que alguns sonhos têm prazo de validade. Depois dos 60, talvez seja a hora de ser realista. Explosão de gargalhadas. Os colegas de Tiago choravam de rir. O senhor Roberto Andrade balançava a cabeça divertido. Até os garçons estavam quase rindo enquanto recolhiam os pratos. E aí doeu. Não era só falta de apoio. Era deboche, crueldade. E bem ali, diante de todos que importavam para a carreira do novo marido da minha filha. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Pessoas que poderiam ter sido contatos valiosos para o meu negócio atual se soubessem a verdade. Quando Raíssa terminou seu discurso sob aplausos estrondosos, me senti completamente derrotada. Decidi que já tinha passado humilhação suficiente por uma noite. Eu planejava sair discretamente depois do jantar, talvez inventando a desculpa de que não estava me sentindo bem. A última coisa que eu queria era causar mais drama no dia especial da Raíssa, mesmo com o coração completamente despedaçado. Depois do discurso dela, pensei que o pior já tinha ficado para trás. Mas eu estava enganada. As pessoas começaram a se aproximar da minha mesa com aquele tipo de simpatia condescendente que dá até calafrio. "Que bom que você tentou algo novo na sua idade", disse uma das tias do Tiago, dando um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma criança corajosa tentando aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. "Nunca é tarde para perseguir sonhos, mesmo os pequenos", acrescentou outro convidado, sorrindo daquele jeito que mistura pena com deboche. Minha vizinha começou a vender bijuteria aos 60 anos e ganhou quase R$ 300 no ano passado. Os colegas do Tiago eram ainda piores. Quando alguém me apresentava como a mãe empreendedora da noiva, eles acenavam educadamente e mudavam de assunto mais rápido do que político em época de escândalo.
Eu quase conseguia ler o pensamento deles. Ah, mais uma mulher de meia idade com um hobby bonitinho para se distrair. Um deles ainda teve a coragem de soltar. Que maravilha! Minha sogra completou a pérola da noite. A senhora começou a fazer artesanato no Elo 7, né? Isso a mantém ocupada, como se eu fosse algum tipo de projeto social precisando de passatempo para não definhar. Mas o pior foi quando o Tiago me puxou de lado durante o coquetel. Dona Wanda, obrigado por ser tão simpática com os discursos. Eu sei que a Raíssa só estava se divertindo, mas não queria que a senhora se sentisse mal com esse negócio de consultoria. Meu negócio de consultoria? Perguntei surpresa. É ótimo que a senhora esteja se mantendo ativa, experimentando coisas novas, mas espero que não esteja se cobrando demais para transformar isso em algo grande. Na sua idade, o mais importante é se manter ocupada, não construir uma carreira, certo? Olhei para ele. Esse era o meu genro, o homem com quem minha filha escolheu passar a vida. E ele estava basicamente me mandando saber meu lugar. Respirei fundo. Tiago, o que exatamente você acha que eu faço? Ele deu ombros, relaxado. Algum tipo de consultoria para lojinha de bairro. A Raíssa comentou que a senhora ajuda a organizar papelada ou algo assim, o que é bacana. Lojinha de bairro. Papelada. Recomeço tardio. Concordei, pedi licença e fui direto para o banheiro, onde me sentei numa cabine tentando não chorar. Minha própria família achava que eu era uma amadora brincando de empresária. Eles não tinham a menor ideia de que, nos últimos 18 meses, eu havia adquirido 6 empresas. 6! Incluindo uma grande empresa de tecnologia que provavelmente valia mais do que tudo que o Tiago sonharia em ganhar na vida inteira. Quando voltei, ouvi Raíssa conversando com uma das madrinhas perto do bar. Coitada da minha mãe, ela tá tão perdida desde o divórcio. Esse negócio dela é só um jeito de se sentir importante de novo. Que triste, respondeu a amiga, rindo de canto de boca. Mas pelo menos ela se ocupa, em vez de virar-se aquelas mães de ninho vazio que ligam todo dia para os filhos. Exato, completou minha filha. E, sinceramente, prefiro que ela brinque de empresária do que saia namorando por aí. Já pensou? As duas caíram na risada. E algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Não era só subestimação. Era minha própria filha acreditando que eu era uma mulher patética, tentando desesperadamente se sentir relevante. A ironia era cruel. Enquanto ela temia que eu virasse uma mãe deprimida, ligando sem parar, eu sabia a verdade sobre o que tinha construído. O que para ela era fantasia, na prática, era um império que valia mais do que qualquer coisa que aquelas pessoas pudessem imaginar. Segui o jantar sorrindo, acenando e engolindo consejos ofensivos sobre expectativas realistas para mulheres da minha idade. Planejava sair discretamente depois do bolo, inventar uma dor de cabeça e deixar os noivos aproveitarem a festa. Mas aí aconteceu algo inesperado. Durante a confraternização, o senhor Roberto Andrade, chefe do Tiago na Tecnologia Paulista, se aproximou. Senhora Wanda, acho que não fomos devidamente apresentados. Sou o supervisor do Tiago. Meu coração quase parou. Tecnologia Paulista. Na verdade é senhorita Wanda. E sim, eu sei quem o senhor é. Ele sorriu educadamente e seu genro comentou que a senhora trabalha com consultoria. Que tipo de trabalho faz? Olhei para ele e percebi que a conversa seria muito mais divertida do que ele imaginava. Trabalho com aquisições e consultoria operacional. Ajudo empresas a otimizar eficiência e acelerar crescimento. Interessante. Imagino que comércios pequenos, não? Disse ele, tentando ser simpático. Na verdade, foco em empresas de médio porte do setor de tecnologia. Respondi, firme. As sobrancelhas dele se ergueram. Sério? Há quanto tempo atua nessa área? Uns 2 anos oficialmente, mas me preparei para isso durante bastante tempo. Impressionante? Comentou, embora eu notasse que ainda pensava que eram negócios modestos.
Já trabalhou com alguma empresa que eu conheça? Fiz uma pausa. Eu podia continuar me escondendo ou simplesmente abrir o jogo. Depois daquela noite eu estava cansada de disfarces. Sim, recentemente finalizei a aquisição da Tecnologia Paulista. A expressão dele mudou na hora. O sorriso educado congelou, sumiu e os olhos se arregalaram. A Tecnologia Paulista? Mas essa aquisição foi feita pela Moreira Consultoria e Investimentos? Exatamente. Ele quase deixou cair a taça de champanhe. Meu Deus! A senhora é a dona Moreira? Em pessoa. Ele ficou branco, gaguejando. Eu não fazia ideia. Se soubesse, jamais teria. Tá tudo bem, senhor Andrade. Eu gosto de discrição. Mas ele estava em pânico, passando a mão nos cabelos. Senhora, metade das pessoas nesta sala trabalha em empresas do seu portfólio e estão aqui rindo, tratando a senhora como se fosse dona de uma lojinha de bairro, quando na verdade a senhora é a dona delas. Foi só nesse instante que me dei conta de que ele tinha razão. Olhei em volta e vi executivos de 3 empresas que adquiri no último ano, todos me tratando como uma mãe bonitinha brincando de negócios. Sorri de canto e disse baixinho: Senhor Andrade, eu realmente não quero cena. Hoje é o casamento da minha filha. Mas ele estava chocado demais para deixar passar, senhora. Com todo o respeito, as pessoas precisam saber quem a sua família realmente é. Quer dizer, elas fazem ideia do que a senhora conquistou? Não, admiti. Não fazem. Ele me encarou como se eu tivesse contado que acreditava em mula sem cabeça. Sua filha não sabe que a própria mãe é uma das empreendedoras mais bem-sucedidas do setor? Ela acha que eu tenho uma pequena empresa de consultoria, ajudando lojistas locais com a papelada. Lojas locais? Ele quase levantou a voz, mas logo se recompôs e baixou o tom. Senhorita Moreira, a senhora adquiriu 6 empresas em 18 meses. A senhora administra um portfólio de 50 milhões de reais. A senhora não é apenas bem-sucedida, é uma potência no mercado. Percebi que outras pessoas começavam a prestar atenção na nossa conversa. Tiago olhou para mim desconfiado, provavelmente tentando entender por que o chefe dele estava falando tão sério com a sogra dele, que também era empresária. Senhor Andrade, por favor, pedi, tentando encerrar o assunto. Eu realmente não quero desviar a atenção de Raíssa e Tiago nesta noite. Mas dava para ver a luta interna no rosto dele. Como executivo, acostumado a um mundo onde reputação vale mais que plano de saúde, ele parecia não suportar me ver sendo menosprezada. Entendo sua preocupação com sua filha, disse ele por fim. Mas, senhorita Moreira, o que está acontecendo aqui não está certo. Essas pessoas não lhe devem respeito apenas como pessoa, devem respeito como chefe. Chefe delas? Pensei. Sim. O Tiago trabalha na Tecnologia Paulista, que agora pertence à senhora. O casal Ferreira ali trabalha na Galantec Soluções, que a senhora comprou em janeiro. O casal Oliveira são da Delta Sistemas, aquisição de março. Ele gesticulou em volta do salão. Metade dos salários aqui vem, no fim das contas, das suas empresas, e mesmo assim estão fazendo piadas sobre crise de meia-idade. Um misto de vingança e tristeza me percorreu. Ali estava a prova, eu havia construído algo sólido e respeitado, mas minha própria família preferiu me subestimar. O mais perturbador, continuou Andrade, é que o discurso da sua filha zombou da senhora, como se tivesse ambições empresariais fora da realidade. Mas nada disso é irrealista. Pelo contrário, a senhora tem sido absurdamente bem-sucedida. Tiago agora nos observava mais de perto, nervoso. Tudo bem por aqui? Ele perguntou com um sorrisinho sem graça. Vocês parecem estar numa conversa meio intensa. Andrade me olhou, pedindo permissão com os olhos. Assenti, cansada de me esconder. Tiago, disse Andrade cuidadosamente,
Estava aprendendo mais sobre o negócio de consultoria da sua sogra. Ah, isso sim! Tiago riu debochado. A Wanda, Ana, se aventurando nos negócios. É até bonitinho o quanto ela leva isso a sério. A expressão de horror no rosto de Andrade foi impagável. Bonitinho? Repetiu ele quase engasgando. Bem, você sabe como é, quando alguém resolve recomeçar mais tarde. A gente incentiva, mesmo que os objetivos sejam otimistas. Tiago ainda teve a pachorra de dar um tapinha no meu ombro. Mas a gente apoia a pequena empreitada da Wanda, não é, mãe? Andrade o encarou como se tivesse visto alguém xingar o presidente ao vivo na TV. Tiago, disse ele devagar, acho que você não entendeu de quem está falando. Como assim? Tiago franziu a testa. Andrade olhou para mim e eu confirmei com a cabeça. O segredo ia sair. Sua sogra não está brincando de empresária, Tiago. Ela é a empresária. Wanda Moreira é a Dona Moreira, fundadora da Moreira Consultoria e Investimentos. Ela é dona da Tecnologia Paulista, dona da empresa onde você trabalha. O rosto de Tiago ficou estático, como se tivesse levado um choque de tomada. O quê? Ela não é uma consultora de bairro que ajuda lojistas. Ela adquiriu 6 grandes empresas nos últimos 18 meses, incluindo a nossa. Tiago, sua sogra é a chefe do seu chefe. Ver Tiago tentando processar aquilo foi como assistir alguém ser atropelado por um caminhão em câmera lenta. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, mas nada saiu. Isso é impossível, gaguejou. Ela dirige um Honda velho, mora em um apartamento pequeno. E mantém esse estilo de vida de propósito, completou Andrade. Muitos investidores sérios fazem isso. Preferem foco nos negócios a gastar com vaidades. Nesse momento, metade do salão já prestava atenção. O segredo estava escancarado. E, sinceramente, depois da noite que tive, não estava totalmente incomodada com isso. Sabe de uma coisa? Andrade ergueu a voz. Acho que as pessoas deveriam saber. Antes que eu pudesse reagir, ele já caminhava até o microfone. Com licença, pessoal, anunciou e sua voz ecoou pelo salão. Desculpem interromper a festa, mas preciso compartilhar algo notável. A música parou, as conversas cessaram e 200 pessoas viraram para olhar. Eu queria me enfiar debaixo da mesa. Senhoras e senhores, disse Andrade, acabei de ter uma conversa esclarecedora com a mãe da noiva. Preciso me desculpar com todos, especialmente com a senhorita Wanda Moreira, por um mal-entendido grave. Raíssa arregalou os olhos, sem entender por que o chefe do recém-marido estava falando de mim no casamento dela. Temos tratado a senhorita Moreira como se fosse uma amadora brincando de empresária. Menosprezamos suas conquistas e fomos incrivelmente rudes. O salão ficou num silêncio sepulcral. O que não percebemos, continuou ele com a voz mais firme, é que Wanda Moreira é, na verdade, de Moreira, fundadora e CEO de Moreira Consultoria e Investimentos, uma das empresárias mais bem-sucedidas do Brasil. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alguém deixou um garfo cair. Raíssa soltou um engasgo. Só nos últimos 18 meses, ela adquiriu 6 grandes empresas, incluindo a Tecnologia Paulista, onde trabalho como diretor de operações, disse Andrade, incrédulo. Ela construiu um portfólio de 50 milhões de reais. Enquanto todos achavam que eu estava brincando de negócios, o choque foi geral. O quê? Gritou Raíssa, alto o bastante para ecoar. As pessoas começaram a falar todas de uma vez. Vi o casal Ferreira cochichando apavorado, como quem lembra de cada piadinha que fez.
O casal Oliveira parecia ter visto o fantasma da sogra. E Tiago continuava parado, de boca aberta igual um peixe fora d'água. Andrade ainda completou: preciso reforçar. Metade desta sala trabalha para empresas que agora pertencem à senhorita Moreira. Ou seja, quando zombaram dos sonhos empresariais e reais, na verdade estavam tirando sarro do próprio chefe. O pânico se espalhou. Executivos e funcionários tentavam lembrar, desesperados, de cada comentário atravessado que tinham feito. Um homem que me comparou à tia artesã parecia prestes a vomitar. Raíssa me olhava com uma expressão que nunca tinha visto antes. O choque foi imediato, quase beirando horror. Mãe, disse minha filha, com a voz tão baixa que mal se ouvia em meio ao burburinho da festa. É verdade. Antes que eu pudesse abrir a boca, o senhor Roberto Andrade se adiantou. Acho que a senhora Wanda Moreira deveria ser a pessoa a responder essa pergunta. Ele me passou o microfone. De repente, mais de 200 convidados ficaram em silêncio, todos de olho em mim. Definitivamente, não era desse jeito que eu havia imaginado curtir a recepção do casamento da minha filha. Bem, respirei fundo, com a voz levemente trêmula. Sim, é verdade. Eu sou Wanda Moreira, da Moreira Consultoria e Investimentos. A sala explodiu em cochichos e espanto, mas continuei. Eu sabia que era uma bomba, principalmente para minha própria família. Sempre preferi manter as coisas discretas, deixar meu trabalho falar por mim, sem alarde ou holofotes. Olhei direto para Raíssa, que me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Querida, eu não te contei porque você mesma me pediu para não falar dos meus negócios hoje à noite. Você achava vergonhoso o que chamava de meu hobby de consultoria. Então, respeitei sua vontade e fiquei quieta. Mas, mãe, a voz dela saiu quase num sussurro. Você disse que fazia consultoria para pequenas empresas. Não, Raíssa. Eu disse consultoria empresarial. Foi você quem presumiu que era algo pequeno, porque eu não quis esfregar na sua cara. Achei mais diplomático deixar no ar, já que você me via como velha e inexperiente demais para conquistar algo relevante. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir um garfo caindo no chão. Quando você fez aquele discurso sobre minha suposta crise da meia-idade e disse que eu deveria me comportar conforme a idade, estava se referindo a uma empresa que hoje emprega mais de 400 pessoas, distribuídas em 6 companhias. Mantive o tom calmo, mas firme. Quando disse que eu era irrealista, falava das conquistas que eu já tinha alcançado. Tiago, meu genro recém-casado, finalmente abriu a boca. Wanda, eu não fazia ideia. Me desculpa, me sinto um idiota. Tiago, respondi sem rodeios. Você presumiu que uma mulher da minha idade não poderia saber mais de negócios do que você. Talvez seja algo em que vale a pena refletir, mas minha atenção estava mesmo em Raíssa. Minha filha parecia arrasada. E não do tipo orgulhosa surpresa, mas como se tivesse levado um tapa na cara. Estava mortificada por ter se enganado tanto em público. Mãe, por que você não me contou? Murmurou, com os olhos marejados. Porque toda vez que eu tentava dividir uma boa notícia sobre meu trabalho, você revirava os olhos e mudava de assunto. Você dizia que eu estava tendo uma crise de meia-idade, que sonhos têm prazo de validade. Pediu, inclusive, para eu não te envergonhar, falando de negócios na frente dos colegas do seu noivo. Apontei para a sala. Boa parte dos presentes, por ironia, trabalhava ou tinha feito parceria comigo em algum momento. E dava para ver a galera ali revendo mentalmente se não tinham soltado alguma piadinha venenosa sobre a velha sonhadora. O senhor Roberto Andrade voltou a falar. Se me permitem, a senhora Moreira foi incrivelmente paciente com os mal-entendidos desta noite. Qualquer outra pessoa poderia ter ficado profundamente ofendida com alguns comentários.
Mas o que mais me impressiona é que ela preferiu engolir a zombaria pública a estragar o casamento da filha com a notícia do seu sucesso. Isso é caráter e amor pela família. A Amanda Soares, dama de honra, que tinha começado a confusão com aquele discurso infeliz, parecia querer cavar um buraco e se esconder dentro. Bom, continuei ao microfone. Espero que todos me perdoem pela reviravolta dramática. Não era assim que eu planejava a noite, mas às vezes a verdade resolve aparecer sem pedir licença. Olhei para minha filha com todo o carinho que consegui reunir. Agora vamos voltar a celebrar esse lindo casal e o futuro deles. Entreguei o microfone de volta e me sentei. A conversa no salão voltou, mas em outro tom. As pessoas que tinham me tratado com condescendência a noite inteira agora vinham até mim com uma cara completamente diferente. Um convidado, que antes havia me comparado à tia que vende artesanato no Elo 7, se aproximou. Senhora Moreira, eu lhe devo um enorme pedido de desculpas. Eu realmente não sabia. Está tudo bem, respondi com um sorriso, mas por dentro eu sabia que não estava nada bem para Raíssa. Conforme a noite foi avançando, vi minha filha travando uma batalha interna. Ela se aproximou de mim no fim, olhos vermelhos. Mãe, eu me sinto péssima. O discurso, a forma como tratei o seu trabalho, tudo isso. Raíssa, hoje é o seu casamento, não vamos deixar isso estragar. Mas eu fui horrível com você, na frente de todo mundo, e você aguentou calada só para não estragar meu dia. Que tipo de filha isso faz de mim? O tipo que ficou mais preocupada em manter as aparências do que em entender quem eu realmente sou. Minha avó saiu firme. Você zombou de mim na frente de 200 pessoas. Disse que meus sonhos tinham prazo de validade. Isso não foi só um engano, filha. Foi crueldade. Você não apenas errou sobre os fatos, preferiu me humilhar a me apoiar. E isso a gente vai ter que resolver com o tempo. Na manhã seguinte, quando Raíssa e Tiago partiram para a lua de mel, eu já sabia que nada seria como antes. Mas, sinceramente, talvez isso fosse bom. Afinal, aos 62 anos, eu finalmente tinha parado de aceitar que os outros me dissessem que eu era velha demais para sonhar. 6 meses depois, a mudança era nítida. Tiago passou a me chamar de Senhora Moreira nos jantares de família e até a pedir conselhos de negócios. Vai ver, percebeu que a segurança do emprego dele dependia, de certa forma, da minha boa vontade. É engraçado como o respeito chega rápido quando mexe no bolso. Minha irmã, que antes vivia me dando sermões sobre sonhar dentro da realidade, agora se gabava para as amigas. Minha irmã é uma empresária de sucesso. O mundo gira, e como gira rápido quando o sucesso fica impossível de ignorar. Já com Raíssa, a coisa foi mais lenta. Ela voltou da lua de mel achando que tudo estaria como antes, mas eu mantive meus limites. Começamos até terapia familiar. Sim, aos 62 anos eu levei minha filha de 34 para o divã. Descobri que ser uma mulher forte e bem-sucedida também significa não aceitar ser maltratada nem pela própria família. O mais curioso, 3 convidados me procuraram depois do casamento querendo fechar contrato com a Moreira Consultoria e Investimentos. Parece que ser desmascarada como uma empresária de peso é o melhor marketing possível. E o Sr. Roberto Andrade virou um dos meus executivos mais confiáveis. Quem diria que algumas das melhores parcerias de negócios nasceriam entre um brinde de champanhe e um climão monumental? Hoje, quando alguém me pergunta sobre essa mudança de carreira tardia, só sorrio, porque aprendi a lição mais valiosa. Nunca subestime uma mulher que decidiu que não vai mais ser subestimada. Então essa é a minha história. E você? O que acha? A vergonha pública que minha filha passou foi uma vingança merecida ou eu deveria ter revelado de outro jeito? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, se inscreva para mais histórias assim.